Sim, vamos falar mais uma vez sobre jogos. Só que dessa vez eu não tô sozinho, eu convidei aqui uma amiga minha. Ela não é só uma amiga, é uma especialista na área. Então, preste atenção no que ela vai dizer pra gente, tá? E se você ainda não ouviu a primeira parte, volta aí no episódio anterior, dá uma escutada e depois vem pra esse aqui. Não que faça diferença, mas custa nada, né? Histórias pra Helena, uma produção de Gustavo Aldi. É com imenso prazer que eu recebo aqui uma pessoa, na verdade é um ícone nos estudos sobre jogos mundial. Eu diria, é brasileiro com certeza, mundial eu acredito que seja. Que conseguiu encontrar um tempinho para conversar comigo. Letícia Perani. Muito obrigado, Aldi, pelo convite. Mundial não, nem brasileiro talvez. vamos com calma. Olha só, pra mim é... Muito obrigado. Então... então eu fico feliz já. Se pelo menos pra uma pessoa a gente já consegue, né, ser alguma coisa, tá ótimo. Não, eu sempre quis ficar perto de vocês, tipo Zé, a Alessandra, todo mundo quis ficar sempre perto, que eu sei que vocês vão fazer um sucesso mundial em estudos de jogos, em jogos e tal. E eu tô aqui porque eu quero estar no começo de vocês, né? Vocês citarem, não? O Gustavo tava aqui comigo desde o começo. Mas meus então, alunos meus alunos citam o teu trabalho, então tá tudo certo. Que bom, cara. Então são eles, né? Não, mas a gente leva o material pra lá, né? E se eles citam ou não, aí é a responsabilidade deles. Mas vem cá, como é que, assim, vamos fingir que agora você tá escrevendo pra um site tipo Lattes, como é que você faria a tua biografia aqui pra gente? Minha biografia... eu sou formada em comunicação, né? Habilitação, as antigas habilitações, habilitação jornalismo, pela Universidade Federal de Juiz de Fora. E logo que eu me formei, eu tive a sorte de passar no mestrado na UERJ, que foi onde eu te conheci, no glorioso programa de pós-graduação em comunicação. Saudoso PPG-Com. E também eu fiz o meu doutorado também lá na UERJ. Eu terminei meu doutorado em 2016 e atualmente eu sou professora adjunta do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou tutora do grupo GET, né? O GET é um programa de graduação que é semelhante ao PET, que é o Programa de Educação Tutorial, que é um programa antigo, tem mais de 30 anos, do MEC. E aqui em Juiz de Fora, a universidade tem os seus grupos próprios, né? Então eu tenho um grupo GET, que é o Grupo de Educação Tutorial, só de estudo de jogos. Então é o GET, Jogos EAD, o FJF, e eu tenho vários alunos que pesquisam tanto game design, né, na forma acadêmica, quanto a prática do game design. Então tem alunos meus que ganharam prêmios no SP Games, né, que é o Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, nosso principal congresso da área. Tem alunos que estão ganhando prêmios de concept art, que é a ilustração para videogame. Maneiro. E publicação de artigo científico, realização de jogos. Então são bem diversificados. A gente gosta de trabalhar tanto com a parte acadêmica pura, teórica do estudo de jogos, mas também experimentar novas formas de game design. Então eu posso também dizer que você é doutora em videogame, que é o que falam de mim, né? O Gustavo, é doutor em videogame. Doutor em joguinhos, que é pior doutor ainda. Em joguinhos. Doutor em joguinhos, que é pior ainda. Na verdade, você era doutor em joguinhos, sim, porque você focava muito em Nintendo, né? Nintendo sabe o que é joguinho, né? Esses sonistas, o negócio... Essa era uma grande discussão que a gente tinha lá no Cybercog, né? No grupo de pesquisa da nossa orientadora, da professora Fátima Regis, nossa chefinha, né? Mas eu gosto de joguinho. Joguinho. Não, mas aí você trouxe aqui um negócio interessante, que é essa área acadêmica do estudo sobre jogos. Vou ser bem sincero, no começo da minha vida acadêmica, que eu nem sabia que eu ia seguir, mas acabei seguindo, pelo menos durante o período, eu não tinha muita noção que isso era possível. Tanto que quando eu entrei no mestrado lá da UERJ, o meu projeto era sobre interatividade em DVDs. Nossa, que antigo. DVD? Antigo. Eu lembro. Antigo. Pois é. Não, o meu projeto era criar, tipo, uma narrativa interativa
interativa, tudo em DVD, pensando em menu de DVD, tudo isso. Só que no meio do curso eu descobri que tinha todo um campo de estudos de jogos, né? Na verdade, eu descobri que ele existe. E eu fiquei maravilhado. Falei, gente, eu adoro o jogo. Tô aqui estudando. Pô, se eu posso unir os dois, né? Você teve essa surpresa ou você já foi pro lado acadêmico sabendo disso? Eu tive essa surpresa também. Na verdade, eu comecei a estudar jogos ainda na graduação, aqui em Juiz de Fora. Porque eu era bolsista PET, né, do programa de educação tutorial, e a gente tinha que fazer pesquisas acadêmicas. E eu me juntei a uma pesquisa do meu antigo tutor, o professor Francisco Paoliello Pimenta, que era sobre formas interativas de ativismo. Ele estava começando a estudar ativismo online, isso em 2002, ninguém falava de ativismo online, ele foi muito, acho que, visionário, né, ao tratar desse tema. E a gente começou a ver que as formas mais interessantes de ativismo online que nós estávamos descobrindo ali na época eram formas que se aproximavam mais de videogame. Então, a gente começou a primeiro estudar os clássicos, né? O Johann Huizinga, né? Mas aqui no Brasil a gente pronuncia Huizinga. Ah, não, Huizinga, né? Pelo amor de Deus. Huizinga. Huizinga não, esse só não é pior daquele cara lá do Flow. Sim, o que Csikszentmihalyi. Na verdade, eu vi mais ou menos como é que fala na primeira parte aqui do programa, eu até falei certinho, só que eu escrevi como se fala, mas assim, eu evito de falar. Eu também, eu sempre falo porque eu não consigo falar de jeito nenhum esse nome. Eu sou muito caipira pra A gente escreve mais do que fala o nome dele, né? Não, com certeza. Tá aqui, ó. Csikszentmihalyi. Eu acho que é assim. Né? Csikszentmihalyi. Então eu comecei a pesquisar, por exemplo, na internet, aí eu fiquei sabendo que tinha a Associação Mundial de Pesquisadores de Jogos, né, que é a DIGRA, né, o Congresso Mundial. Então eu comecei a baixar textos e ler, e isso eu fiquei fascinada, porque videogame sempre foi minha grande paixão, assim, desde pequenininha eu sempre gostei de jogar. Felizmente eu tinha boas condições financeiras, né, na infância, então meus pais tinham condição de me dar videogame, então minha vida inteira eu passei jogando videogame. E só para curiosidade, qual foi o primeiro videogame que você... Qual console marcou? Master System. Eu ganhei no meu aniversário de 7 anos. Essa história eu me lembro até hoje, porque em casa a gente tinha um Television. A gente não tinha Atari, a gente tinha um Television, porque o meu pai era uma pessoa muito exótica e ele resolveu que tinha que comprar um Television pro meu irmão e não um Atari. Aí eu jogava em Television e eu sempre comprava muitas daquelas revistas que já tinha sobre jogos, né? Videogame, ação games. Eu ia na banca, eu ficava fascinado com aquilo, comprava. Aí eu vi que ia lançar o Master System, né, mais ou menos perto do meu aniversário, em 1989. E aí eu falei, não, eu quero. Meu pai teve que ir em outra cidade, porque na minha cidade não tinha. Eu nasci em Franca, no interior de São Paulo. Não é uma cidade pequena, mas ainda não tinha chegado. Ele teve que ir em Ribeirão Preto, que é perto, pra comprar. E aí, quando eu cheguei no meu aniversário, tava lá o Master System, e é o videogame da minha vida, assim, amo de paixão. Meu contato com o Master System foi de uma vizinha que tinha, porque eu nunca tive o Master. Eu pulei do Phantom, que na verdade era o Nintendinho. Direto pro Mega Drive, né? Mas assim, o que me marcou também foi mais ou menos nessa geração, mas foi a do Nintendinho, porque meu pai era amigo de um cara que tinha uma fábrica que montava os cartuchos. Ah, você tá brincando? Eu tinha amplo acesso a cartucho de Nintendinho, de Phantom, né? Que era um meio retangular, pequenininho, sabe? Cara, eu tinha trocentos jogos que o cara vinha e dava pro meu pai, montavam lá, toma aqui. Ah, você tá brincando. E você lembra o nome da fábrica? Cara, não lembro. Devia ter umas 2 mochilas cheias de jogos, cara. Que aí eu dei. Na época eu não sabia. É engraçado. Se eu soubesse que eu fosse, que eu iria seguir por esse caminho de não só de ficar jogando de vez em quando, mas também de estudar, cara, eu teria guardado todos os meus videogames. Atari, telejogo. Meu pai tinha telejogo, né? Tinha telejogo. Telejogo hoje é caro, é muito caro, muito caro. Pois é, cara, telejogo, Atari, o Phantom, o Mega Drive, eu tinha guardado tudo, cara.
Mas aí, fazer o quê? Mas aqui no Brasil não tinha muito essa tendência, né, de preservação de videogame. Assim, era uma coisa descartável. Tem, né? Não tem. Mas eu acho que as pessoas estão começando a se conscientizar mais, assim, porque começou a virar objeto de coleção, né? Quando vira objeto de coleção... tem aquele museu, né? Tem um museu do videogame que rolou e circulou um tempo, que eu nem gostei muito, de falar a verdade. Quando eu fui, eu visitei ele lá em São Paulo e aqui no Rio. Não gostei muito não, porque, sei lá. Eu acho que pra gente que é pesquisador, a gente já meio que conhece, né? A gente passou por esses jogos, mas eu acho que especialmente pra molecada mais nova, é curioso, assim, porque eles não tiveram contato. Eu vejo isso muito com meus alunos, né? Eu levei um controlinho de Atari pra eles jogarem Pitfall. Tinha aluno meu que nunca tinha jogado Pitfall. Eles não sabiam pegar no controle de Atari. Eu fiz essa pesquisa com eles, assim, eles não sabiam. Essa geração perdida. Eles pegavam em cima, assim, como muito esquisito. Eu tirei foto, tem vídeo, justamente pra ver como que eles não sabiam, né? Então pra eles foi uma experiência. No doutorado, como eu estudei jogos de plataforma, eu fui pegando desde a década de 80, né? Então eu comprei na Amazon na época um monte de controle antigo, que é entrada e saída do USB, né? Que eu ligava no laptop, no computador, pra poder jogar esses jogos de novo, tendo, assim, pelo menos quase a mesma experiência do que na época do console, né? Porque eu baixei emulador e fiquei jogando, mas pelo menos eu jogava com o joystick deles, sabe? Pô, o máximo. O Atari, do Phantom, do Nintendinho também. Nossa, que legal. É uma experiência totalmente diferente você jogar no teclado do computador, ou com um controle genérico, ou com o controle original. Faz muita diferença. Agora, antes de eu entrar na parte mais comum da discussão sobre jogos, eu queria saber, na verdade, o que você está estudando hoje? Rapaz, é uma bagunça, assim, porque eu pesquiso milhares de coisas ao mesmo tempo, mas o que está me interessando mais são dois aspectos. O primeiro aspecto, que é a minha pesquisa principal hoje em dia, é a história dos games, especialmente a história dos games no Brasil. Porque justamente essas curiosidades aqui que a gente está falando aqui de memória, né, de lembrança, eles são muito atrativas, por exemplo, no contexto global da história dos jogos, né? Esses clones que a gente tinha, por isso que eu perguntei qual que é o nome da fábrica porque eu tô pesquisando justamente isso, eu tô levantando essa memória, porque ainda não existe uma história acadêmica dos games no Brasil. A história que nós temos dos games no Brasil é uma história feita principalmente pelos seus colecionadores, por pessoas que querem manter essa memória, mas que não tem, por exemplo, uma metodologia, não que estejam errados, né? É um trabalho super valioso, mas quando você trabalha a partir de uma metodologia histórica, a partir de traçar realmente um plano de pesquisa, você acaba vendo que muitas das coisas que nós acreditamos sobre a história dos games no Brasil, na verdade, são mais mitos, lendas, do que verdades, né? Por exemplo, a questão da reserva de mercado, eu estou pesquisando e não era bem assim, porque podia lançar jogo pirata no Brasil por causa da reserva de mercado, não é bem assim. Então tem vários aspectos que eu estou pesquisando, né? E eu estou trabalhando numa pesquisa internacional junto com uma professora da Austrália, que se chama Melanie Swanwell, que ela é bem conhecida né, no campo de pesquisa de jogos, né, de história dos games, e nós estamos fazendo levantamento sobre a Taito, né, que é aquela famosa produtora de jogos do Japão que fez Space Invaders e que aqui no Brasil produzia especialmente fliperama, né, pinball, e assim, tem várias coisas muito curiosas da história da Taito aqui no Brasil. Basicamente a gente descobriu que a Taito foi a primeira multinacional do ramo de jogos do mundo. Então, desde 1970, eles já tinham fábrica em vários países, eles já tinham vários esquemas, assim, esquemas no bom e no mau sentido, inclusive. E é isso que está dificultando um pouco a pesquisa, né? Porque tem muito da história dos games no Brasil que são esquemas no péssimo sentido. Então, muitas vezes as pessoas não estão afim de falar sobre isso, né? Porque beira a negócios meio ilegais mesmo. E a gente está fazendo esse levantamento já há 3 anos, né? E não estamos nem perto não estamos nem no meio, assim, porque cada dia a gente descobre coisa nova. Eu fico tentando imaginar onde é que tem registro dessas coisas, tipo, como é que nesse caso, tipo uma curiosidade e na verdade eu quero me aproveitar de você aqui agora, mas como é que é essa busca por esses registros? Onde é que isso tá? Com quem que você pega essas informações? É entrevistando alguém ou tem documento mesmo? Então toda vez que eu tentei entrevistar, não deu muito certo, as pessoas
se dispunham a falar, mas de repente não, quando eu mandava as perguntas não me respondiam. E eu vejo que tem muito essa coisa, né, de você ser uma pesquisadora acadêmica meio que inibe. Então eu prefiro muitas vezes pegar depoimentos orais que são coletados pelos próprios colecionadores, né, pela comunidade de colecionadores. Tem 2 livros bem interessantes, que é o 1983 e o 1984, o ano dos videogames no Brasil, que é de um bibliotecário de São Paulo, chama Marcos Vinícius Garré. Foi lançado em e-book, né? Não sei se foi físico também. Também. O e-book eu tenho. Na verdade, eu tenho 83 só. Uhum. Os 2 foram lançados também numa versão física. Eu tenho essa versão física, eu comprei com ele. E depois eles fizeram também um documentário, que foi no Catarse, né? E que agora foi lançado. Acho que ano passado foi lançado esse documentário. Quando você começa a entrar nas comunidades de colecionadores, fóruns, sites, né, vídeos no YouTube, você tem muito material que já é coletado pela comunidade de colecionadores e que aí você vai fazendo uma filtragem, né? Você vai fazendo uma checagem de fatos, né? E uma coisa que foi muito interessante, que até um aluno meu, o Giovanni Marchi, que descobriu, foi pesquisar registros no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Porque com os registros no INPE, por exemplo, você consegue achar se a marca, não só a marca, mas também se foram feitas patentes. A patente mais importante que eu achei nessa pesquisa foi a patente dos cartuchos Hydron, aqueles de 2 bocas, aqueles que eram o padrão do Nintendinho. Tinha tanto o padrão japonês quanto o padrão americano, né? Era uma fábrica aí do Rio. Será que era essa? Será que era a mesma que eu pegava meus jogos? Tinha 2 bocas no cartucho, tipo, em cima e embaixo? Não lembro. Não sei. Talvez. Não sei. Essa imagem não me é estranha, sabe? Mas eu não vou saber. Se eu te falar que cada cartucho desse tá valendo R$100, no mínimo, no Mercado Livre, você acredita? Agora já é. Você podia estar com uma fortuna, você ia aposentar só com esses cartuchos. Caraca, era muita coisa. Era muito cartucho, cara. E assim, o cara me dava, não tinha capa, não tinha nada, era só o cartucho, né? Tipo, o cara produzia um monte, toma aqui um pra você. É o resto aí da produção. Esse aqui saiu torta aqui a caixinha, então toma esse aqui. Nossa, e olha, pra te falar que os cartuchos nacionais, eles têm um valor muito grande para o mercado de colecionadores internacional. Tem cartuchos feitos de Atari aqui no Brasil que valem R$300, R$400, tranquilamente. Tem uma loja aí no Rio que vende só jogos antigos no centro, e que aí tem vários cartuchos desses nacionais, às vezes eles são muito mais caros que os cartuchos originais americanos, porque para os colecionadores é mais interessante. Eu tô tentando ver se isso acontece comigo com os jogos de PlayStation 3 que eu tô guardando aqui, que eu não consegui me livrar deles ainda. Quem sabe daqui a uns 10, 15 anos eles vão valer alguma coisa, né? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, agora o que teve um aumento muito grande no mercado foi os jogos de Nintendo 64. Nintendo 64 era baratinho, às vezes por R$15 você comprava um. Agora você não tá conseguindo comprar por menos de 60. Então, eu acho que quanto mais tempo vai se passando desde do fim da vida útil do console, mais também esses jogos vão se valorizando, porque eles ficam difíceis de serem achados, né? Agora, você já foi pro Japão? Não, é o meu sonho. Caraca. Não, Letícia foi a trabalho tem uns 3, 4 anos. E ela gravou, aí tipo assim, como ela ia pra lá, a gente começou a ver um monte de vídeo no YouTube, pra poder ver como é que é, né? Já que ela foi a trabalho, mas ia dar uns passeios lá. Cara, tem lá aquele bairro, acho que o Akihabara. Akihabara. Que é só de eletrônico, né? Cara, tem de cada loja com a quantidade de jogos de Nintendo 64, tudo quanto é jogo, sabe, antigo, com os cartuchos tudo lá, sabe? Cara, eu fiquei entrando, gente, imagina eu lá. Não, sei. O problema é que não é barato, né? Não, ainda mais em iene. Não tem isso no Brasil, tem? Não, acho que não tem, não. Deve ter um ou outro, assim. Muito pouco. Tem essa loja que eu falei no centro do Rio, ela tem um acervo bem interessante de jogos, e tem handheld também, né, aqueles mini-jogos antigos, e tem muita coisa legal mesmo, mas justamente pela raridade, acaba ficando bem caro, assim. Em São Paulo também tem algumas lojas, porque agora, antes você comprava jogo antigo muito barato, mas jogos em condições muito ruins também, né? Agora os jogos, como eles estão virando item de coleção, nas lojas mais especializadas, para você comprar um cartucho que esteja numa condição razoável, né, que pelo menos jogável,
aí fica bem caro. Mas agora tem toda essa tendência atual, na verdade atual, já de um tempo, de relançar esses consoles, né? Tipo o Nintendinho, o Super Nintendo, o Mega, o próprio Atari mesmo. Então assim, você pode ter os jogos tudo de novo, né? Você não precisa ter o jogo antigo. Acho que a pessoa procura mais pra essa questão nostálgica, né? Tipo, da minha época de outrora. Tem uma coisa que até é um fetichismo mesmo com o console original, né? Todo colecionador, ele gosta do original, da coisa original. Então, por exemplo, um console que esteja mais baleadinho, né? Tá mais ciscadinho, mais amarelado, mas que esteja na caixa original, vale um 2x, né? Um console que esteja melhor, mas não tá sem a caixa, vale menos. Tem muito dessa coisa do ter o objeto, né? De você ter o objeto, o console em casa, né? As fitas com as caixinhas, tudo direitinho. Então, eu acho muito que vem desse fetichismo do objeto mesmo, né? De você ter aquele objeto no seu estado original, né? Tanto que os colecionadores, por exemplo, de brinquedo, de jogos, eles têm muito interesse, né? Action figure, eles têm muito interesse por exemplo, por caixa que não foi aberta, né? O cartucho que tá lá na caixa original, lá nessa loja no Rio tem, né? Jogos de CCE, de Atari, que estão na caixa original, nunca foram abertos. São caríssimos. Cara, como? Pois é. Sério, me explica como que nunca ninguém abriu. Eu não consigo imaginar. Tipo, o troço durante 30 anos tá na caixa original, nunca foi aberto. Muito também, por exemplo, de estoque de loja, né? Que ficou pra trás e depois o pessoal vai comprando em leilão e não sabe muito. Ou desenterraram também do deserto, alguma coisa assim. Essa história é interessantíssima, né? Porque todo mundo achava que era uma lenda e fizeram a pesquisa e descobriram que era verdade. Então... E pra quem não tá entendendo isso, tem um documentário na Netflix que fala sobre isso. Quer dizer, eu não sei se ainda tá lá. Eu também não lembro. Mas eu também não lembro o nome. Mas procura lá, que conta a história do ET, o jogo do ET na Atari, lá na década de 80. O pior jogo de todos os tempos. Coitado, nem é assim o pior jogo de Nossa, mas não sei se é bem pior. ruim. É muito ruim. É muito ruim. Então, foi um dos responsáveis por toda quebradeira das empresas de jogos. Ele foi bode expiatório, coitado. Tava num momento super ruim, assim, pra jogos, aí veio um jogo ruim que teve um investimento grande, né? Só que, coitado, acho que ele acabou pegando a culpa, mas não era toda dele, não, né? Não, teve muito jogo ruim que foi lançado pro Atari nessa mesma época, mas é porque o ET tava na moda, né? O filme tinha acabado de sair, então não, tinha era tudo um pra jogo dar muito certo, esperado. né? Mas isso mostra também o tanto que a indústria de jogos no seu começo era muito amador, né? Você não tinha uma equipe de produção, às vezes era só um cara fazendo tudo, então, e com um prazo pequeno. É que também tinha aquela visão que muita gente sustenta até hoje, de que jogo era coisa de criança, sabe? Tem todos aqueles preconceitos, até uma coisa que eu queria falar aqui, que é, tipo, esse uma das coisas, que jogo é pra coisa de criança, adulto não jogava. E eu acho que isso aí é uma... Eu entendo que depois dessa crise, a Nintendo viu no público infantil, no público familiar, uma saída da crise. Então ele começou a investir muito nessa área. Mas jogo, pelo menos até a década de 80, não era coisa de criança. Inclusive era, sei lá, você ia num fliperama da vida, você não podia ser menor de idade. Então, essa relação com criança, eu acho que é culpa da Nintendo. E isso vem até hoje, né? Sim, é interessante que quando a Nintendo foi lançar o Nintendinho, né? Nos Estados Unidos, eles até mudaram a forma do console, né? Então você vê, por exemplo, o Nintendinho japonesa tem um design e o Nintendo americano tem outro. Justamente porque eles quiseram fazer o Nintendinho americano com aquela forma de meio, quase que um videocassete, né? Você tinha que abrir a tampinha para colocar o cartucho dentro e baixar, como eram os videocassetes nos anos 80, né? Para quem é mais antigo, que nem a gente. E justamente para evitar a associação do Nintendinho com os jogos, que os jogos passaram a adquirir uma conotação muito negativa, né, os games. E aí eles até fizeram um robozinho, né, o famoso Rob, que era um robô para justificar, falar do Nintendo como se fosse um brinquedo, né, colocar mais os games para esse público infantil. Mas na verdade, quando a gente pega, por exemplo, toda a história dos estudos de jogos, assim, desde lá da Grécia Antiga, né, que é uma história muito longa, mas
mas a gente pode observar vários momentos em que os jogos tinham determinadas conotações na sociedade. Por exemplo, a ideia de que jogo é viciante, ela vem do século XVI e século XVII, quando os jogos se tornam a principal forma de divertimento das cortes da Europa. Então você tinha lá a corte, o rei e a rainha, né, todas as séculos ali, e todo mundo jogava, principalmente jogo de carta. Os jogos de carta foram desenvolvidos nessa época, né, e se jogava, obviamente, a dinheiro. A partir do momento que as pessoas começaram a perder dinheiro no jogo de carta, e isso começou a prejudicar a vida de várias famílias, o jogo passou a ter essa conotação negativa, né, de vício, o jogo como vício. Então os jogos só passaram a ter uma conotação mais positiva para as sociedades da época ali no final do século XVIII, começo do século XIX, a partir do romantismo. Por quê? Porque os pensadores do romantismo começaram a enxergar nos jogos possibilidades de você voltar como o estado primitivo, assim, o estado original, né, da pureza da infância, né? Porque jogos são coisas da infância, são coisas da criança, né? As crianças jogam naturalmente. Até os animaizinhos jogam, né? A gente vê gatinho, cachorrinho, né? Os seres vivos jogam. A questão é, jogam ou brincam? Aí que tá uma questão que é pesadíssima também, assim, até agora, os pesquisadores do lúdico, né, não conseguiram definir exatamente qual que é a diferença de jogo e brinquedo, de jogar e brincar. Porque em cada língua, isso o Huizinga fala muito bem no livro Homo Ludens, em cada língua você tem palavras para designar as coisas diferentemente. Então, em português a gente tem jogar e brincar. Né? O jogo é mais estruturado, tem mais regras. O brincar é mais livre, ele não tem tantos objetivos. Né? O jogar teria um objetivo. Né? Mas, por exemplo, se você for ver as palavras que são utilizadas para as atividades lúdicas em inglês, você tem play, que ele serve para jogar, ele serve para brincar, e ele também serve para interpretação de papéis, ele serve também para o teatro, né? Então, depende muito de como aquela sociedade vê a atividade lúdica. Então, o Huizinga mostra isso muito bem. Então, é difícil a gente fazer essa classificação. Será que o animalzinho joga? Ou se ele é que ele brinca? Se for ver em português, ele mais brincaria, porque o animal, teoricamente, não tem um jogo estruturado como é o jogo, como nós estamos acostumados a pensar o jogo em português. Mas eu acho que essa ligação que às vezes as pessoas fazem com o play, né, com o play de jogar, mas jogar no sentido de brincadeira, sem tantos objetivos, as pessoas ligam isso muito às crianças, porque adulto não pode brincar, porque adulto tem que pagar boleto, tem muitas responsabilidades, então adulto, eu lembro assim, eu tô jogando, as pessoas olhavam pra mim, ou fazem esse comentário com as pessoas que estão jogando videogame, por exemplo, nossa, olha, parece uma criança, toda feliz. Quer dizer, adulto não pode ficar feliz brincando? Então, assim, eu sou defensor de que adulto também brinca, não importa de quê. Pode ser, não sei se você lembra, um tempo atrás, estava na moda de novo, fazer aqueles cadernos de colorir. Sim, os famosos cadernos de colorir. A maior galera criticando, falando, que o pessoal acha que é síndrome de Peter Pan, acha que é criança de novo. Eu falei, qual o problema, gente? O cara tá querendo pintar lá, deixa ele, não faz o cara feliz? No que ele não pode, a gente não pode, nós adultos não podemos ter uma ocupação que só seja divertida. Aí eu acho que o videogame, como ele é divertido, ele é basicamente é uma atividade que não tem fim lucrativo, não tem fim nenhum externo, é mais pro prazer da pessoa, os outros acabam ligando muito essa questão da infância, né? Essa é uma questão também que é muito debatida pelos pesquisadores de jogos, né? A partir da filosofia de Aristóteles, porque acaba que Aristóteles foi o primeiro a fazer essa separação entre o momento do jogo, né, que seria o divertimento, como ele coloca, e a seriedade. Porque para Aristóteles, né, o objetivo da vida humana é a felicidade. Mas a felicidade ela é alcançada apenas por meio de você ser útil na sociedade. Né? E você é útil na sociedade a partir do trabalho, da manifestação de você como um ser que trabalha, que produz para a sociedade. Então,
ele falava que você tem que ter um momento do trabalho, mas você também teria que ter um momento de divertimento para você poder descansar da sua ocupação. Porque se você só trabalhar, óbvio que você vai ficar cansado, você não vai conseguir mais produzir. Então, Aristóteles colocava justamente isso, que você tem o momento do trabalho, mas tem um momento do divertimento. Essa noção, né, dessa separação entre jogo e trabalho, acaba que percorreu séculos, né? Até hoje a gente vê essa separação, né? Que o jogar não é sério, não é produtivo e então você deixa para criança, é uma atividade de criança. Mas na verdade, quando você pesquisa a história do lúdico, você vê que várias formas, né, de trabalho, formas criativas da humanidade, elas vêm a partir de elementos lúdicos também, né? O Huizinga mostra isso muito bem no Homo Ludens. Ele fala que o direito acaba sendo uma forma lúdica, na forma de embate de ideias que você tem ali, da discussão, de juntar os elementos, acaba sendo lúdico. A poesia, o esporte, né? O esporte não precisa nem falar, né? Que é uma demonstração lúdica que é muito levada a sério, né? Acho que hoje, pelo menos quando eu comecei a estudar lá no mestrado, alguns anos atrás, o Huizinga, ele era a referência de qualquer pessoa que quisesse estudar jogos. Hoje ele ainda tá como uma referência na área? O pessoal já achou que ele ficou pop demais, já excluiu da vida? O pesquisador fica muito pop e as pessoas começam a virar o nariz. Tem muita gente que já virou o nariz pro Huizinga. Eu não. Eu gosto. Eu acho que ele é a base. Lógico que com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo, né, teorias mais complexas, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que voltar ali na base. Ele é a base. Eu vejo muita gente, pelo menos não na área de Games Studies, né? Tipo, o pessoal que é de outra área, que resolve estudar jogos, não estudar jogos, mas resolve aplicar o jogo porque é divertido, aquele pensamento de, jogo é tão fofo, vamos usá-lo. E essa galera, quando pega a área de estudo de jogos, acaba sempre caindo no Huizinga. Só que não sai dele. Só que a obra dele é de 1938, né? Então, eu acho que a gente tem que usá-lo, mas também tem que trazer pessoas mais contemporâneas. Até porque se você vai estudar videogame ou vai usar o videogame pra sua área, sei lá, pode ser história, pode ser área da educação, o que for, mesmo você pode ir lá no Huizinga, mas, cara, tem que trazer um pessoal mais novo. O que eu vejo muita gente é não ir na galera mais nova. Ficar no Huizinga e usar o cara como base, ou até como base única até, para estudar a aplicação dos jogos na educação, por exemplo. Aí a gente tem um problema muito sério, porque é óbvio que nenhum autor vai conseguir percorrer toda a complexidade de um tema em um livro só, né? Então, o Homo Ludens é bastante usado e deve ser usado também, mas a gente tem desenvolvimentos que até se baseiam no Homo Ludens que são muito mais interessantes, né? Para você explicar, por exemplo, jogo na educação. Você tem o pessoal da França, que é bem mais interessante, né? Gilles Rougier, por exemplo. Você tem mesmo o estudo dos videogames, por exemplo, um livro que pega Huizinga e tenta atualizar Huizinga. É o Ralph Reel, né? Um pesquisador dinamarquês, que é o Jesper Juhl. Então, você tem vários trabalhos hoje que atualizam as teorias do Huizinga e com os desenvolvimentos, né? Que sempre acontecem em qualquer área. É a mesma coisa se a gente tivesse ali na matemática ainda só fazendo as operações básicas, né? Então, é errado, mas às vezes o pesquisador acadêmico às vezes pode ser um tanto preguiçoso quando a área não é do seu verdadeiro interesse. Ele acha um autor e fala, opa, esse cara aqui responde o que eu queria, pronto, tá bom. não olha mais nada. É isso mesmo. Agora eu queria aproveitar que a gente estava falando um pouco de diversão, só para lembrar todo mundo, até você, uma recomendação de um podcast muito interessante chamado Histórias pra Helena. Tem um episódio que é só sobre diversão. Acho que é legal dar uma olhada lá, que eu falo um pouco dessa questão do trabalho versus diversão e tal. Acho que é interessante. E uma outra coisa que você falou já há um tempo atrás foi a questão do vício. E recentemente, acho que foi ano passado, que a OMS colocou o distúrbio desse vício em jogos como uma doença. Sim. Você viu alguma coisa a respeito disso? Eu vi, e foi muito criticado pela comunidade mundial de pesquisadores, né, de jogos. Mas por quê? Porque a partir do momento que você caracteriza, né, como uma doença, você o jogar vai adquirir uma conotação muito negativa. Mas é curioso que agora, com a pandemia do coronavírus, a OMS recomendou os jogos como uma boa diversão para você ficar em casa. Então, acaba sendo um pouco... Você chegou a ver o que caracterizaria uma pessoa viciada tendo esse distúrbio em games? Assim, não é pouca coisa, sabe? Eu acho que você nomear esse tipo de
de distúrbio ou de doença, o que for, como botar o nome dos jogos, o nome games nela, isso é prejudicial, porque você acaba atrelando a questão do jogo a uma doença. Sim. Sendo que, assim, o vício em jogos que eles definem lá é o vício em qualquer coisa. É compulsão, você pode estar... então, assim, é aquela coisa que você tem que ficar horas e horas e horas do dia só fazendo aquilo, você deixa de fazer um monte de outras coisas. Então, assim, é uma definição de vício de maneira geral. Eles especificaram nos jogos uma coisa que é maléfica pro ser humano de maneira geral. Então, assim, eu sou contra e a favor. Eu sou a favor porque dá uma... Na verdade, você esclarece em alguns momentos que realmente os jogos podem ser viciantes, só que você meio que tira... você dá uma especialidade a isso que não deveria ter, porque qualquer coisa pode ser viciante. Você pode ficar o dia inteiro vendo televisão, por exemplo. Com certeza. É porque também eu acho que vem muito do medo que há em cada novo meio de comunicação. Isso a gente estuda muito, né, na faculdade. Uhum. Cada novo meio de comunicação acaba gerando um certo pânico. Tanto que tem a famosa história, né, da primeira exibição dos Irmãos Lumière, né, que o pessoal teria saído correndo do cinema, e aí se dizia que o cinema viciava. Aí nos anos 60 o grande culpado já era a televisão. Então tem naquele livro que eu acho ótimo, que é o Eu Não Sou Cachorro Não, né, do Paulo César de Araújo, né, que é o mesmo que escreveu o livro da biografia do Roberto Carlos, que foi proibido. Ele mostra um monte de músicas, né, de cantores bregas ou cafonas que falam mal da televisão, assim, como se a dona de casa tá viciando na televisão, não quer mais saber de trabalhar, não quer mais saber do marido, não quer mais saber de nada. Então, justamente nesse período que a televisão estava se popularizando no Brasil. Então, todo novo meio de comunicação, ele gera esse medo, ele gera essas expectativas. Mas eu acho que o jogo, por ele ser um meio que visa realmente ao prazer, ele é ainda mais estigmatizado, né? Porque o ser humano é uma máquina de obtenção de prazer. Isso, né, todos os neurocientistas falam, né? A gente lê isso muito nos livros do Stephen John, que é um pesquisador, né, de divulgação científica que escreveu vários livros também sobre neurobiologia. E aí você tem sempre essa busca pelo prazer, né? O ser humano acaba utilizando os jogos para busca, assim como utiliza as drogas, utiliza essas outras, né, formas de obtenção de prazer. Só que por que só o jogo é estigmatizado hoje? Né? Por que o jogo é comparado, por exemplo, a uma droga e não, por exemplo, não mais a televisão, não mais o cinema, não mais o rádio, né? Então eu acho que vem muito desse preconceito que é natural, né, com os novos meios de comunicação. Mas o videogame, acho que o jogo, de maneira geral, ele acaba sendo renovado, esse preconceito, de tempos em tempos. Porque a gente ficou um bom tempo, assim, sem ter esse debate de que como o jogo é maléfico pro ser humano, até que acontece alguma coisa que as pessoas não sabem explicar, aí resolvem culpar os jogos. Tipo aquele, acho que o mais recente, talvez seja aquele atentado lá em Suzano, e resolveram culpar jogos também. Então voltaram, criaram um monte de PL, né, pra tentar proibir a questão dos jogos, dizendo que os jogos que causam violência, essa coisa toda. E assim, só que acho engraçado porque as pessoas falam, e assim, falam da boca pra fora, porque nunca nem sentaram pra estudar minimamente o campo. Por que eu falo isso? Se você for pegar uns PLs que foram criados ano passado, ano retrasado, você vê que o cara escrevendo aquilo, acho que nunca jogou videogame na vida, nunca acompanhou como é que é o mercado, como é que é a cultura de game, sabe? E aí você vê coisas surreais, é preconceito puro. E essa coisa da violência, a gente, tipo, pelo menos nós de gamers, né, nós estudantes, pesquisadores, tal, a gente vê que isso já é uma discussão desde a década de 80, pelo menos, ou da década de 90, acho que isso ficou mais forte por causa do Mortal Kombat, não sei se você já chegou nessa parte, né, no estudo da história. Não, com certeza, né, se você for ver, o primeiro grande escândalo dos videogames foi na época do Atari ainda. Era um jogo que era chamado Death Race, eu acho, alguma coisa assim, eu não lembro direito o nome. Ele era de fliperama, ele era arcade, e que você era uma premissa mais ou menos Carmageddon, você tinha que atropelar as pessoas, e aí na hora que atropelava as pessoas, na verdade eram os palitinhos, né, na tela, não tinha... Né, não parecia pessoa, mas aí aparecia uma cruzinha justamente onde você teria atropelado a pessoa, e aquilo foi um escândalo, assim, nos Estados Unidos, o jogo foi proibido, porque era muito violência gráfica, na verdade era um palitinho ali que representando o carro, né, coitado dele, imagina hoje, imagina pegar
um jogo de hoje, né, e botar naquela época. E aí você tinha, por exemplo, nos anos 90, isso ficou muito marcante, porque os jogos estavam começando a desenvolver gráficos melhores, né? Então você tinha Doom, por exemplo, que era um jogo muito popular ali no começo dos anos 90, eu joguei bastante, né? E que tinha bastante sangue, né? Carmageddon. Carmageddon joguei horrores, né? E nem por isso saí atropelando todo mundo. Carmageddon eu nem cheguei a jogar não, sabia? Eu sabia qual era, tinha ouvido falar, sabia como é que era o jogo e tal, mas eu nunca instalei no computador, nunca joguei. Nossa, é muito bom. Assim, é terrível, né? Porque você ganha pontos ao atropelar pessoas. E se você atropelar, por exemplo, idosos, aí ganham mais pontuação ainda. Então tem uma coisa bem sádica, né? Mas é uma violência tão exagerada que acaba virando realmente um pastiche, né? E qual esses filmes, né, de ação que nós temos, né? Que a violência é tão exagerada que acaba se tornando algo que não é real, né? As pessoas confundem muito, realmente. Você pega jogos, né, mais atuais, todos que tem tema, por exemplo, os Battle Royales, né, que é um tipo de jogo que está muito popular hoje em dia, né? Que você sai matando todo mundo, né? Mas é uma coisa, é cômico. É tão exagerada, a violência é tão exagerada que é cômico, né? Isso sempre, desde os massacres, né, Columbine nos Estados Unidos, teve o de Realengo, sempre tenta achar um bode expiatório. Os jogos acabam sendo o principal bode expiatório. Tentaram colocar a culpa do 11 de setembro no Flight Simulator, né, que os terroristas que jogaram os aviões lá nos Estados Unidos teriam treinado no Flight Simulator, então teriam proibido o Flight Simulator na época. Então sempre vai tentar ter esse bode expiatório. Por quê? Porque a gente vive a experiência no game, a gente fica imerso, né? Você mais do que nunca sabe, né? Porque foi temas, né? O tema da tua dissertação de mestrado, mas eu acho que muito desse pânico moral que você tem em relação aos videogames se deve ao fato de você quase que vivenciar aquelas situações, né? A partir do momento que você emerge, você tem ali que aceitar aquele conjunto de regras, né? Por exemplo, o mundo é violento, você tem que sair matando todo mundo. Você meio que assume o papel também. Você não tá só assistir um filme que é violento, você é uma testemunha. Assim, tem toda aquela questão, será que você tá agindo mesmo ou não, tal, mas tirando essa parte mais profunda do estudo, assim, vendo mais superficialmente, você tá assistindo um filme, você é no máximo uma testemunha, mas quando você joga, você assume um papel. Teoricamente, pelo menos de maneira simbólica, você tá agindo de maneira violenta. Só que aí tem aquela coisa, né? Isso pode ser uma terapia, então no jogo, você bota tudo pra fora e na sua vida não, ou aquilo pode te dar ideias pra você levar pra sua vida particular, tipo, sua vida real, né? E por isso que eu entendo, às vezes, a revolta, o medo que as pessoas têm e acabam culpando os jogos, porque realmente tem toda essa questão mágica do jogo, da imersão, né? E que ela pode influenciar bastante, mas ela nunca vem sozinha. Se o jogo tira a sociabilidade da criança, se o jogo tá estimulando ou não a violência, pode ser que sim, entendeu? Porque ele tem essa força, mas nunca ele vem sozinho. Tipo assim, uma pessoa chegar e ficar jogando um jogo violento não vai fazer com que ela seja violenta. Não, com certeza. Vão ter várias variáveis, vários quesitos que a pessoa vai ter que ir ticando pra realmente aquilo transformá-la em um ser violento. Com certeza, por isso eu sou muito partidária da classificação etária também para os jogos, né? Desde os anos 90 você já tem uma classificação etária, mas eu sou, sempre que eu falo, por exemplo, vem essa questão, né, jogos de violência, né, como os pais podem fazer para o filho ter uma relação mais saudável com os videogames, uma coisa que eu sempre bato a tecla é classificação etária. Veja a classificação etária dos jogos, né, que estão sendo jogados. A percepção, por exemplo, da violência de um menino de 14 anos é diferente de um menino de 8. Então, você, assim como tem determinadas séries, determinados filmes, determinadas novelas que você não vai colocar tua filha pra assistir, também tem determinados jogos que ela não vai poder jogar enquanto ela não tiver uma certa idade. Mas acho que isso é culpa daquela visão ainda também preconceituosa de que jogo é coisa de criança. Então o pai vai comprar, filho, vamos lá comprar um presente pra você, vou te dar um jogo, um videogame.
legal, pai. É a mesma coisa você levar teu filho, filho, vamos comprar um vídeo, um filme pra você. Você vai na sessão pornô? Não, porque pornô é maior de 18 anos. Então você vai comprar um jogo pro seu filho, você não vai comprar um que a classificação é 17 e 18 anos. Igual teve um caso de um menino que acho que deu um tiro na cabeça do pai, aí apareceu no jornal, aqueles jornais sensacionalistas, né? Dizendo que, olha aqui, o garoto jogava esse jogo aqui, Assassin's Creed, em que ele é um assassino, não sei o quê. Meu amigo, a classificação é 17 anos. O que um garoto acho que o garoto tinha 12, 11, sei lá. O que o garoto tá jogando esse jogo? Eu comecei a sentir isso mais agora, né? Depois que a Helena nasceu e que ela começou a se interessar mais por jogos. Pouco, né? Eu queria que ela se interessasse mais, mas tá bom. Mas eu vejo assim, meu sobrinho, por exemplo, já jogando jogos, ou filhos de conhecidos e tal, que estão jogando jogos que não são pra idade deles. Não são. Assim, mas eu sento com eles. Mas, cara, não importa. É uma violência gratuita pra uma pessoa que não tá com a mente ainda tão formada pra saber discernir entre o certo e o errado. Então, assim, realmente, essa classificação indicativa, ela tem que acontecer. E os pais tinham que ter isso. Mas eu acabo não tendo, né? Até mesmo por desconhecimento do meio, né? Mas é a mesma questão, né? Será que os pais, eles estão vendo, controlando o que os filhos veem na televisão? Muitas vezes não, né? Por exemplo, novelas das 9. Uhum. As novelas das 9, elas têm esse nome e elas têm justamente esse horário. Por quê? Porque se trata de temas mais pesados, né? Muitas vezes de violência, de sexo, de questões morais, né? Então é voltado para o público mais adulto mesmo. Só que eu acho que no Brasil a gente nunca teve muito essa preocupação com faixas etárias, com o que observar realmente, ter esse controle do que as crianças estão vendo, né, na televisão, no cinema. Sabe a culpa de quem é, né? Década de 80. Tudo Sim, podia. Tudo podia. Década de 80 podia tudo, cara. Impressionante. Aí o pessoal ainda tá vivendo a década de 80, né? É engraçado porque vamos analisar, por exemplo, década de 80. A década de 80 foi quando nós estamos saindo da ditadura militar, 20 anos de ditadura militar. Então, de repente, no liberou, acabou virando um liberou geral, né? Isso foi até anos 90, né? Com as coisas pesadíssimas, né? O sushi erótico do Faustão, banheira do Gugu. A banheira do Gugu é a alegoria da que pode tudo. Na década de 90, né? Não, com certeza, né? Então, você começou a ter uns exageros muito grandes ali na própria televisão, mas eu acho que foi um resultado de uma liberalização que veio dessa coisa reprimida, né? Porque você reprimiu durante tanto tempo ali, né? Nos anos 20 anos de ditadura que você não podia mostrar nada, quando pôde mostrar, mostrou tudo de uma vez, né? Então, como se a panela de pressão explodiu e foi, né? Então, tanto que as iniciativas de você, por exemplo, colocar a classificação etária no Brasil, tanto na televisão quanto nos jogos, eles surgiram a partir de 2000, porque foi quando a sociedade começou a tomar consciência que o negócio já estava exagerando, né? Que estava passando da conta ali, que não ia ter efeitos bons, né? Nós fomos de uma geração que a gente viveu nesse clima do oba-oba, né? Eu lembro daquele programa O Comando da Madrugada, do Lá de Andrade, passava gente pelada na televisão ali, né? Tipo, programa sobre praia de nudismo. 8 horas da noite tava passando gente pelada na televisão. Imagina! Hoje em dia você não tem mais isso, né? Justamente porque a classificação etária não permite, né? Então eu acredito que já é um avanço. Mas os pais precisam se conscientizar que isso também existe para videogame. Que o videogame, ele tem jogos que tem temas mais adultos e tem jogos que são mais apropriados para criança. Então, coloca teu filho para jogar o que é apropriado para a idade dele. Vai jogar Minecraft. Não custa nada. Não, Minecraft não. Não, por quê? Você não gosta de Minecraft? Não, ele pelo amor de Deus. Não, mentira, acho legal, assim. Só que assim, tem uma época que eu tentei jogar. Foi até uma época que eu tava escrevendo pra um site nerd, aí eu botei minha opinião lá. Cara, a quantidade de criança que veio acabar comigo. Você não sabe ser noob, você não sabe jogar. Eu falei, gente, olha só. Eu tentei jogar, porque foi numa época que tava muito famoso no YouTube, né? Fazendo gameplay de Minecraft. E eu assisti esses gameplays e achava interessante. Só que depois eu fui ver a mágica da edição, né? Lógico.
A pessoa ficava 3 horas lá batendo na obsidiana lá, tá achando, só que ela cortava, o troço passava em segundos. Aí eu fui tentar jogar, eu fui vendo o quão maçante pode ser o jogo em si, sem aquelas narrativas ou aquelas atualizações, só o jogo em si pra você criar lá a tua sobrevivência. Eu achei muito, caraca, é isso o tempo inteiro, e vai, e fica, corta isso, aí tem que pegar não sei o que, eu achei meio maçante. Eu acho esse tipo de jogo legal. Eu só não jogo porque ele me dá um jogo de movimento terrível, ele me dá motion sickness, aquela câmera em primeira pessoa, eu começo a jogar, eu já fico completamente enjoado, eu fico enjoado o resto do dia, então eu não consegui jogar por isso. Eu tenho uma colega de departamento, a professora Eliane Betoc, que é fanática por Minecraft, fanática, ficou o dia inteiro, ela falou que o sonho dela era largar a sala de aula pra poder ficar jogando, produzindo coisas. Eu achava interessante aquelas histórias ou umas narrativas que criavam, né, dentro do Minecraft. Não é só pra você ir lá e ficar construindo coisa pra... não usar só o modo survival, sabe? Tinha lá umas historinhas que você tinha que ir tal lugar, tinha as missões, isso eu achava maneiro, mas eu sou da narrativa, né, então... É engraçado que também o gênero no videogame importa muito, né? Não o gênero biológico, mas o gênero do jogo, né? Por exemplo, eu adoro esse tipo de jogo. Eu tô amarradona, por exemplo, agora que nós estamos atualmente na quarentena, né, no isolamento social por conta do coronavírus, eu estou jogando um jogo que é o Car Mechanic Simulator. É um jogo assim, ele é besta, né, porque você pega o carro, conserta o carro e pronto. Você vai lá no lixão, no ferro velho, pega o carro que tá lá todo estragado, vai, conserta, deixa novinho e vende. Esse é o jogo. Eu fico horas. Tu já viu um que é um simulador de caminhoneiro? Já. O Truck, tá na moda Euro agora. Truck Sim. O cara passa horas dirigindo. Gente, é só isso. O jogo é isso. Como se você dirigisse em tempo real, né? De uma cidade a outra, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Até quis baixar, mas aí fala, não, aí é um caminho muito... um caminho muito sem volta, né? Eu preferi só o de carro mesmo. Eu gosto desses jogos de simulação, mas isso vai muito também do seu gosto pessoal. Jogo narrativo não me interessa tanto. Polêmica. Não, mas olha só, é o que eu sempre falo, eu assumo que eu comecei a estudar, eu era totalmente defensor da narrativa. Eu falei, não, o jogo conta uma história sempre e tal, e eu sei que não é isso. Narrativa, ele é um adicional. Um jogo, assim, eu prefiro jogos narrativos, que tem uma história, que tem início, meio e fim, que tem personagem, trama, essas coisas. Eu prefiro. Mas pra algo ser jogo, não precisa disso. Essa parte da história em si. Eu já doeu muito eu ter que assumir isso, mas já assumi. Tô de bem comigo mesmo, sabe? Você era um narratologista. Isso. Mas assim, os jogos mais interessantes hoje são os jogos que conseguem associar a parte da ação com a narrativa. Tipo, Last of Us. Last of Us, pra mim, é um jogo quase que perfeito, se você for pensar nisso, porque ele associa a parte de uma narrativa muito interessante, muito complexa, né? Vários dilemas morais e questões, né, que são colocados ali, os plots. Ao mesmo tempo, ele é um jogo cuja ação é maravilhosa. Minha grande tristeza é que eu também não consigo jogar Last of Us por causa do enjoo de movimento. Então eu só mas fico ele não vendo. É em primeira pessoa, né? Ele é em terceira pessoa, naquele over the shoulder, né? Fica mais pra cima. Mas mesmo o controle de câmera dele me deixa completamente enjoada. Eu só consigo ver, mas eu mesmo não consigo jogar e eu fico assim, morrendo de pena, porque é uma experiência que eu queria ter. Last of Us, eu acho que é um jogo... Realmente é um jogaço. É um jogaço. Que aí é muito bom. Fala que um dos jogos que eu mais gostei da minha vida, que entrou assim, tirando os clássicos, né, de sempre, aquela coisa que marca a tua vida inteira. Mas, cara, eu joguei ano passado o God of War 4. Porque, assim, eu sempre gostei do God of War, né? Porque essa questão da mitologia me atrai muito. Toda a estética mitológica me atrai muito. E o God of War 4 conseguiu juntar a questão da ação, que sempre foi muito boa, o sistema de batalha, essas coisas, com a mitologia nórdica. Cara, e assim, uma história boa, bem desenhada, um roteiro maneiro, sabe? Assim, jogaço também. Um dos melhores que eu já joguei. O pessoal fala que The Witcher 3 também é bem legal. Mas o The Witcher 3, ele é o máximo, tipo assim, é meio que mundo aberto, você pode ficar horas, dias, meses, anos jogando o negócio, tipo Skyrim. Sim. Só que ele, assim, ele não
não sei. Ele não tem, é um RPG. Então, assim, não tem nada de muito novo. Ele é muito bem feito, muito bem desenhado e tal. É divertido pra caramba. Mas, assim, o negócio do God of War, cara, é que, eu não sei, me pegou de uma maneira que ele é muito maneiro. Fico emocionado, cara. A imersão. Não, total, é o máximo. E vem cá, olha só, primeiro eu quero te agradecer por ter participado e ter permitido que eu voltasse a falar sobre jogos com os outros, porque desde que eu acabei, acho que o doutorado, eu nunca mais sentei e fiquei falando sobre jogos, assim, então foi uma terapia. Ainda mais em momentos como esse de quarentena, né? Ah, sim, a gente tem que buscar alguma coisa que nos dá alegria, né? A verdade é que, assim, eu não sei se a gente ainda vai estar em quarentena quando esse episódio for pro ar, né? Então, ouvinte do futuro, se a quarentena já tiver acabado, que bom. Mas se você ainda estiver na quarentena ouvindo isso, é isso aí, a gente tá na mesma. E eu queria aproveitar, eu não sei também, como a gente não sabe quando vai pro ar, eu não sei se ainda vai estar tendo as lives que você tá fazendo, né? Mas aí fala um pouquinho delas, só pra gente, se quem estiver ouvindo isso, se a live ainda estiver acontecendo, ela saber onde procurar. Mas as lives, elas também estão armazenadas, então mesmo se já tiver acabado, e espero que já tenha acabado, né? Pra gente poder voltar ao normal, mas essas lives eu comecei a fazer justamente pra manter a cabeça boa nesses momentos de quarentena, assim, porque no começo eu fiquei muito... Acho que todo mundo ficou meio perdido, né? Foi. Assim, puxa, e agora, né? O que tá acontecendo? É uma situação que a gente não tinha mais memória coletiva de passar por grandes pandemias, né? Porque a última grande pandemia mundial foi a gripe espanhola de 1918, então na sociedade eu acho que já tinha perdido essa memória coletiva do que é a vida humana em tempos de pandemia. Então eu comecei a fazer lives até mesmo pra não deixar a peteca cair e pra voltar a estudar também, pra ter um motivo pra continuar lendo, continuar estudando. Então, despretensiosamente, eu comecei a fazer lives no Facebook, né? Estão todas disponíveis, né? Todas as lives estão disponíveis no meu perfil, tá público. Se procurar teu nome lá no Facebook, vai achar, então. Isso, só procurar Letícia Perani, que vocês vão achar, as lives estão todas disponíveis publicamente ali no Facebook. Então, a gente começou a trabalhar, por exemplo, com o Homo Ludens, né? Que é um livro que eu acho muito importante. E aí, depois, o pessoal começou a dar ideias, né? De temas. Então, a gente trabalhou com jogos na educação, história do games no Brasil, e a gente está começando a receber convidados também. No momento da gravação desse podcast, eu vou receber, né, na próxima semana o José Messias, que hoje é professor. Ele é um safado, Zé, sabia? Porque eu já quis gravar com ele várias vezes, que ele diz, não gosto de gravar, não quero gravar, mas tá aí participando de live. Não, mas ele só tá participando por pura e exclusiva pressão de Alessandra Maia, né, que todo mundo sabe que é a dona e proprietária da UERJ, nossa colega também de doutorado, né, só contextualizando, né, colega nossa, minha do áudio de doutorado, então... que é uma pessoa extremamente poderosa e persuasiva, e aí ele conseguiu, né? Então, o plano é esse, agora também chamar pessoas que estão trabalhando ou que estejam na área de game design ou na área acadêmica para conversar com a gente, né? Para aumentar essa conversa. Então, eu acho ótimo. Então, quem tiver interessado ou em game design ou em estudo de jogos ou é curioso, procura lá no Facebook, Letícia Perani, que se não tiver acontecendo ainda, pelo menos vai estar lá arquivado. Opa, é nóis. E se você estiver ouvindo isso durante a quarentena, fique em casa. Se ela já tiver acabado, termina de ouvir e vai pra rua, né? Nossa, eu sou uma pessoa introspectiva, gosto de ficar em casa. Então, pra mim, na quarentena não tá sendo muito problema, não. Mas eu juro que assim que eu puder, eu quero catar minha bicicleta, eu quero andar. Eu vou andar muito. Eu quero ir no aterro jogar basquete. O basquetinho do aterro. Então fica aqui, nota mental pro futuro eu, se eu tiver ouvindo de novo isso quando for publicado, Gustavo, se acabar, vai pra rua, vai lá jogar um pouquinho. Então é isso aí, um abraço. Obrigada, muito obrigada pelo convite e até mais.
E esse foi mais um Histórias pra Helena, como eu já falei antes, um dos mais legais que eu já fiz, até porque é da área que eu sempre gostei, que eu pratico, que eu estudo. Então, espero que vocês tenham gostado desse e lembrando que o próximo episódio a gente segue com a série Temas que Não Se Discutem, que na verdade se discute sim, por isso que eu fiz. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a equipe do Histórias pra Helena, você pode mandar e-mail para historiasprahelena@gmail.com ou mandar um recado nas redes sociais, que pode ser pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Twitter. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar para aquela pessoa que não entende que você gosta de videogame ou para aquela pessoa que gosta de videogame ou de jogos de maneira geral, para a gente conseguir explicar um pouquinho de onde vem essa paixão. Agora aproveita e vai jogar um pouquinho.